Bom, é isso aí, pessoal. Começando mais um episódio do Somcast. A hora que abrir a câmera aqui, vocês vão entender que hoje o nosso tema está dentro do nosso universo, fugindo um pouquinho ali do vinho e entrando um pouquinho no mundo do whisky. Então, hoje aqui conosco, Fernando Gurgel, que foi meu professor de whisky no terceiro módulo da ABS. Fernando, vamos brindar com água, porque já a gente põe o whisky no copo e faz um outro brinde. Saúde. Obrigado, seja bem-vindo. É um prazer. E esse papo seja bem esclarecedor aí para quem quer conhecer um pouquinho mais de whisky. E antes da gente começar, só apresentar o nosso parceiro, Sanvivan, que produz essas camisetas aqui sensacionais, 100% algodão, coisa fina. Acesse o site deles lá, sanvivan.com.br, QR Code aqui na tela. Utiliza nosso cupom SOMCAST15, 15% de desconto no site inteiro. Além das camisetas, eles têm também os mapas para quem quer estudar mais sobre as regiões vinícolas. Pô, coisa fina. Se você quiser também só decorar um espaço, fica bacana também. Então acessa lá, cupom de desconto, QR Code na tela. Fortalece nosso parceiro que a gente sai mais fortalecido dessa. Fechou? E, pô, a gente tá aqui com o Fernando Gurgel, sommelier especializado em whisky. Foi meu professor na ABS e é um consultor aí de bebidas de uma maneira um pouco mais ampla que atua hoje na Casa Flora. Mas antes da gente chegar mais para essa parte hoje, com o Fernando, queria que você contasse um pouquinho da tua história, cara. Como que surgiu esse amor por bebidas aí, por vinho, destilados? Conta um pouquinho pra gente como que foi esse início até chegar mais ou menos hoje aí. Coisa... Então, Renato, é uma história longa, assim, né? Começou desde criança, na verdade, né? Claro que quando eu era criança eu não bebia vinho puro, mas bebia com água e açúcar, né? Porque uma família italiana, a gente, todo mundo que hoje, você sabe que as pessoas que têm os avós, né? Uma família tradicional da Itália, tem sempre o vinho na mesa. E algumas pessoas gostavam, né? Meu pai gostava de uísque. Aí depois eu fui morar nos Estados Unidos, né? Já há uns 20 anos atrás, e comecei a trabalhar com bebidas, principalmente uísque e charuto e tabaco. Aí foi mais um contato mais profissional mesmo em relação a esse segmento de bebida, né, de uísque em si. Não só por Não só por prazer. Aí quando eu voltei dos Estados Unidos, né, em 2005, eu fiz um curso sommelier, eu já trabalhava também com vinhos, e comecei mais com vinhos. Aí com o uísque em si, o trabalho mais dedicado e focado foi em 2008, numa multinacional, né, britânica, que é a maior empresa de bebidas do mundo, a Diageo, que eu fiquei lá por 3 anos, quase 4 anos, trabalhando como embaixador da Johnnie Walker no Brasil. Legal. Então foi aí que eu me aprofundei, mergulhei de cabeça. E depois disso que daí eu fui para Casa Flora para desbravar esse mercado de uísque que estava crescente no Brasil, mas que tinha poucos players, né? Pouca gente trabalhando de fato o uísque, principalmente single malt escocês. E a Casa Flora estava começando a trazer para o Brasil uma linha de single malts. E foi aí que eu passei a trabalhar mais mesmo esse lado, mas nunca deixando também o vinho, a cerveja, né? A gente fala assim, eu sou destilado, mas a gente trabalha em todos os lados, né? É uma caminhada por todos os lados. Sim. Boa. E, pô, conta pra gente como foi essa experiência de ser embaixador da Johnnie Walker aqui no Brasil. Como que era esse dia a dia, essa dinâmica? Não é só beber uísque, né? Não é só beber uísque, né? Meus amigos acham que sim, né? Eles perguntam assim, não tem um trabalho para mim, uma vaga ali, eu carrego a mala, né? Alguma coisa assim. Mas não, claro que a gente era do marketing e a gente tinha que analisar muito bem aonde que a gente ia investir, como as estratégias,
né, de crescimento da marca, porque eu estava trabalhando uma marca, apesar de ser Johnny Walker, mas era o topo de linha. Então, o Blue Label, que na época não vendia muito, vendia super pouco, né? A gente até descobriu que assim, as pessoas que compravam Johnny Walker Blue Label era para dar de presente, e quem tinha era porque ganhou de presente e não comprou para si próprio. É diferente do vinho, né? As pessoas gastam dinheiro, um bom dinheiro, assim, numa garrafa de vinho para si próprio, né? O uísque é um pouquinho diferente. Hoje, claro, vem mudando um pouquinho esse conceito. Isso naquela época fosse uma realidade, mas acho que hoje já mudou um pouquinho. Sim, sim. Mas ainda continua um pouco restrito essa coisa de comprar para si próprio um uísque de alto valor, né? Assim, as pessoas gostam de comprar para dar de presente, até mesmo para impressionar ou presentear. Agora a gente está falando do quê? É acima de R$ 1.000. Por exemplo, no caso, um Dalmor, 12 anos, que está um pouquinho mais de 1.000 e pouco. É que o dólar não está ajudando muito, né? Não, nada. Tá ajudando nada. Se a gente for pensar um tempo atrás também, um vinho que era R$ 30, hoje tá R$ 70, R$ 80. Isso não vamos muito longe, não. A gente vai há 6, 7 anos atrás, por pré-pandemia ali, era muito mais acessível, né? Hoje em dia, os vinhos de entrada aí, com mais qualidade, estão lá para R$ 70, R$ 80 e... Com o dólar quase R$ 6, é bem complicado. Assim, os valores e impostos que tendem a aumentar. É uma caspa. Então vem ficando cada dia mais difícil. Por isso que o Paraguai é um mercado super crescente, porque está aqui o nosso vizinho e são produtos originais. Então as pessoas que vão lá, elas compram com preço muito acessível. Iniciar, Sim. né, numa questão comercial que facilita a vida deles lá, e a gente aqui sofre muito com relação a isso, né? Bastante. Porque se a gente for pensar, quanto que deve estar lá fora um whisky desse aqui? Uns $100? Talvez, acho que menos. Menos. Geralmente quando a gente converte, é muito mais que o dobro, né? Sim. A conversão original, né? Porque daí você tem que ter tem os impostos, tem o lucro, tem o transporte, tem uma série de... E falando de transporte, muda muito do whisky por exemplo, o vinho, você precisa de um transporte especial, né? Principalmente vinhos de alta gama, assim. Você precisa ter um cuidado com a questão de refrigeração, temperatura de transporte e tudo mais. O whisky segue muito essa linha também? Nem tanto. Não. Nem tanto, porque acho que não é um tempo suficiente para modificar muito o produto, né? Evaporar e o produto já é caro. Aí você pagar ainda um transporte, armazenagem refrigerada, o custo vai lá em cima. Tá. Acho que não tem essa necessidade. Né? Boa. E, vamos puxar um pouquinho mais pro início ali da tua carreira. O que você sentiu, assim, mais não é dificuldade, mas assim, você vê mais essa questão do início no universo do whisky, né? Como que foi esse começo dessa trajetória, assim? Porque, assim como o bebedor de cerveja aqui no Brasil, que se diz muito entendedor, não necessariamente ele entende. O uísque acho que vai muito nessa linha também, não vai não? As pessoas... Hoje existe muito entendedor de uísque, ou connoisseur, né, que a gente fala, os apreciadores. Mas antigamente, uns poucos anos atrás, as pessoas bebiam uísque por beber uísque. Alcoólico. Não tinha aquela coisa... Tanto é que o single malt ainda representa muito pouco dentro do mercado de uísque, em vendas. E há uns anos atrás era muito menos e pouco acessível para as pessoas. Mas hoje a gente vê bastante gente buscando marcas, estilos diferentes para conhecer realmente as suas nuances, né? As diferenças de sabores,
Hoje, então, a gente tem essa acessibilidade, né? A gente tem no mercado lugares que a gente possa encontrar uísques diferentes para você conhecer e provar e até mesmo descobrir o que a gente gosta mais, né? Criar referência. Porque antes as pessoas eram fiéis a uma marca, né? Eu só bebo tal marca. Falar, mas você conhece esse? Não, não conheço, eu só quero aquela. Então, e o vinho, o apreciador de vinho é muito assim, né? De querer provar coisas diferentes e conhecer tudo. Então, lá atrás, quando a gente começou esse trabalho com o whisky, eu buscava exatamente levar ao consumidor essa ideia de conhecer coisas diferentes. Nuances diferentes no uísque e tal. Pô, você já viu um uísque que envelheceu em barril de vinho Jerez, né? Você traz um pouquinho, um toque vínico para esse uísque, ele lembra um vinho fortificado. Aí você tem também aqueles que têm um acabamento de envelhecimento em barris de vinho do Porto, o vinho Sauternes, vários tipos de vinhos. Então fica até você consegue ter uma coleção de uísque na sua casa com acabamento de envelhecimento em barris diferentes, né? Fortificado. E, pô, já que você tocou nessa questão do vinho, assim, né? Como que é dar aula num curso de vinho e falar de uísque? Porque eu vou te confessar, quando a gente recebe eu fiz a aula no online, né? Então foi um módulo online lá, tal, a gente recebeu as garrafinhas em casa lá. E assim, o vinho, depois você tá treinando bastante e tudo mais, você consegue identificar muito mais facilmente a questão de aroma, né? E, pô, eu senti uma dificuldade tremenda de conseguir identificar algumas nuances na questão do whisky. Vamos entrar nisso, mas antes me fala como que é dar aula de whisky pra galera de vinho, assim, porque tudo bem, o sommelier ele precisa, né, andar por todos os líquidos ali dentro do restaurante, mas o foco principal é vinho, né? Então, como que é ter essa troca com o pessoal de vinho? É fácil, não é? Não é fácil, principalmente quando a gente tem assim, a maioria que só gosta de vinho, alguns que tiveram problemas no passado com o uísque, então surge aquele trauma. Familiar, muitas vezes. E aí eu ia com muito cuidado, mas com história para contar, né? Então, te falo assim, toda bebida em si tem uma história por trás, e tem a complexidade da produção, tem a complexidade de aromas e sabores, né? Então tem muita coisa interessante que a gente acaba convencendo esse pessoal do vinho para vir também para o uísque e saber apreciar. Não é beber uísque Litro. litros e não, lógico, você tem momentos que dá para fazer isso numa festa longa, né? Mas você chega em casa, um dia cansado, independente do que aconteceu no dia, você vai pegar o seu uísque, pôr um pouquinho no copo, dar um gole para sentir o seu sabor, aquele primeiro sabor. Aí, se quiser colocar uma pedra de gelo, um pouquinho de água para diluir um pouquinho e ficar mais palatável até e demorar um pouquinho mais a sua dose no copo. Mas foi aí, então, conquistando esse consumidor do vinho e tentando trazer ele para o uísque em cima da complexidade de produção e também a questão... Cidade, né? Essa questão que me fugiu o nome agora, dos sentidos, né? Eu consegui identificar naquele produto, naquele whisky, tudo aquilo que ele pode oferecer, não só a questão alcoólica, né? Não, claro que não. E ainda puxando essa questão da relação vinho e whisky, tem também um aumento de consumo do whisky na época que teve o problema da filoxera também, não teve? Sim. Teve
que você quer. Acho que provavelmente você vai contar muito melhor que eu essa história. Você quer... Foi um grande momento do uísque, né? Isso 1860, né? Nessa época, quando a praga da filoxera devastou com os vinhedos da Europa, principalmente da França, que era o maior consumidor de uísque nessa época, não tinha mais uva para fazer vinho, fazer qualquer tipo de bebida à base de uva. Foi então o momento do uísque. E a partir daí não parou mais. Até hoje a França é o maior importador de uísque escocês do mundo. Então conquistou muitos paladares, né? Muita gente que começou a gostar, porque o beber uísque é um gosto adquirido, né? O gostar do uísque, né? Você não é da primeira tentativa que você vai se apaixonar por ele. Você tem que ir aos poucos. E às vezes começando com drink, sim, diluído com alguma outra coisa ali, uma água com gás, um gelo. Exato. Aí porque realmente é uma bebida forte, né? Não é uma coisa muito simples de... Até vinho eu falo que é uma coisa que você precisa adquirir. O gosto. Então, você vem com um vinho super complexo, para quem não está acostumado a beber vinho, ou só um vinho suave, a pessoa vai colocar uma colher de açúcar, uma pedra de gelo ali. A gente começa com esse paladar infantil, como eu te falei. Eu bebia quando era criança, bebia vinho com água e açúcar. Então a gente tem um paladar infantil docinho. E isso antigamente também era assim, né? Os reis, a nobreza tinham um paladar infantil. Eles gostavam de vinho do Porto doce. Da terra, então. Ou então quando era vinho, o vinho não era tão seco, né? Um vinho suave. E o uísque não era a bebida da nobreza. Eles foram, com o tempo, também conquistando esse paladar. Talvez a linha de frente de batalha, que o cara precisava lá de um pouco mais de energia, Sim. Pura, para poder defender aquele rei maluco, né? E aí, com vinho, com qualquer bebida, né? A gente vai escalando, né? Tem um degrau, a gente vai aumentando, assim, apurando o paladar e mudando mesmo o gosto, né? O nosso paladar para tudo. E difícil depois voltar, né? Então você vai... O vinho é muito disso, né? Tá começando a provar alguns tipos de vinho, é difícil você dar um... Sim. A cerveja também, cerveja muito amarga, é difícil você se acostumar. Mas depois você acostuma. Depois acostuma. O uísque é a mesma coisa, então a gente começa com um blended levinho, né, sem muitos sabores, aí com gelo, com água. Blends geralmente são o maior volume aqui de vendas, né? Sim. Representar aí tipo 90% do que é vendido aqui no Brasil. Exato, Mais ou menos. No mundo, na verdade. Mundial, né? Do tipo de uísque blended, né, que mistura uísques de cevada maltada com uísques de grãos, você tem uma quantidade muito maior de consumo no mundo, que vai mais de 90%. E é porque é uma coisa um pouco mais fácil de você beber ali, né? É mais fácil e tem um custo melhor também, mais acessível. Johnny Walker tradicional, né? Tem várias marcas, né, como o Johnny Walker, por exemplo. E o uísque não é uma bebida tão milenar, né? Se você for ver, é uma bebida que tem... Qual foi o primeiro registro dele? 1400 e pouco, mas já se fazia uísque antes disso. Não como o vinho, né? O vinho é muito mais antigo. Assim como o azeite, né? Trigo, as primeiras coisas que o ser humano domesticou ali. Sim, porque o uísque, você teria uma cerveja e tem que destilar essa cerveja. Então aí tem que dominar a arte da destilação. E quem dominava essa arte eram os monges, e eles aprenderam isso no Oriente Médio, né? Ali... Os monges são os caras, né? Sim. Os caras dominavam a arte da cerveja, do uísque, do vinho. Eles rezavam nas horas vagas, né? Talvez, né? Doideira isso, né, cara? Eu acho isso muito louco, porque
às vezes a religião hoje em dia tem tem um certo distanciamento do álcool e, na verdade, pô, né, foram os precursores das principais técnicas que a gente tem hoje aí de destilação, de vinho, de cerveja. O vinho fazia parte, né, ou faz parte até hoje da consagração, né, no ritual, né, numa missa. E para os judeus também, né, o vinho representa bastante, né, não como os católicos, né, os cristãos, mas o vinho tem uma representação religiosa muito grande. O uísque já não, né? O uísque já era usado, tanto é que era usado como remédio. Sim. Né? Era para fins medicinais. A palavra vem derivada de um palavrão lá que eu não sei nem pronunciar. Como é que... Ela, na verdade, era aquavita, em latim, né? Água da vida. E em gaélico, onde começou, né, o uísque, até onde a gente sabe, era o uísque-ba. E virou uísque por causa dos ingleses de ouvir esse termo, né, uísque-ba, virou uísque. Mas em latim, traduzindo para o latim, o aquavita, ou água da vida. Então a gente tem a água da vida para celebrar e também tem os seus benefícios, né? O vinho tem todas aquelas propriedades que a gente já conhece, que não vale ficar mencionando aqui agora, mas o uísque tem também essa pegada? Tem, se consumido com moderação. Tudo com moderação, né? Tem até uma história do Old Parr, né? O Thomas Parr, que foi o criador do Old Parr, daquele uísque quadradinho, que ele morreu com mais de 150 anos, porque ele descobriu a dose diária dele de uísque. Então ele sabia o quanto ele poderia beber. Claro que não era só isso. Ele tinha uma vida regrada, ele fazia exercício físico diariamente, ele dormia cedo, acordava cedo, se alimentava bem. E tinha sua dose, seu remédio diariamente, que era o uísque dele. E viveu quase 150 anos. Mas isso aí tem registro ou Tem registro. Tem um registro que pode ser talvez um pouco folclórico, mas... Os tempos deve ter passado. Mas passou fácil. Mas você está falando de muitos anos atrás, né? Ah, sim, século XIX, né? Você pensar que uma pessoa vivia 60 anos no século XIX já é muito. Então... Né? Do mais... Exato, É uma doideira. Já que a gente já entrou um pouco nessa questão mais histórica do uísque, a gente tem também a questão do destilador em coluna, né? Que foi um marco muito importante aí. Se tocasse um pouco nesse ponto aí para explicar um pouquinho. Sim, então. E coincidiu até na mesma época da praga dos vinhedos, né? Da filoxera. Século XIX. Que foi aí a Enéas Koff, ele patenteou um sistema de destilação de coluna, porque até então só existiam alambiques de cobre, né? Alambiques é um panelão, uma coisa muito artesanal, que os single malts até hoje são elaborados dessa forma, né? São produzidos ali. E o alambique, o destilador de coluna, ele fez com que a produção aumentasse muito, né? O volume. Então você tem uma operação contínua, você vai alimentando ali com mosto de cereais, né, um mosto fermentado de cereais, e vai destilando sem parar enquanto você tiver a matéria-prima, né, o fermentado, você vai destilando. E também aumenta a graduação alcoólica, né, enquanto que no alambique de cobre você tem no máximo ali 75, 76% de álcool por volume, no destilador de coluna passa de 97%, né? Então você tem uma qualidade alcoólica, um grau de pureza. Claro que você também consegue ter uma qualidade muito boa, né, no destilador tradicional. Mas você tem que fazer a separação ali manual. Por exemplo, uma cachaça que a gente mais tradicional aqui no Brasil, que tem a cabeça, tem...
Sim, é a mesma coisa, exatamente igual. A destilação é a mesma. Então, porque quando começa a destilação, né, o álcool evapora e quando ele condensa, a qualidade desse álcool não é boa. Então, ele volta para ser redestilado. Então, a hora que começa a ficar o que a gente chama de coração, que é a melhor parte, né, aí sim ela é usada para o consumo. E o finalzinho também não é boa. Daí tem uma qualidade ruim, aromas indesejados. Não que não seja comercializado, mas talvez com de uma outra forma, né? Quando é uma marca que tem um volume muito grande de produção e um custo mais baixo, eles aproveitam um pouquinho para ter uma quantidade maior. Mas isso que é descartado, na verdade, não é jogado fora. Ele é redestilado. É redestilado em destilador de coluna para aumentar a graduação alcoólica e vira combustível, vira álcool de limpeza ou vai para o mercado de perfumes. É um subproduto, você pode ter esse produto mesmo para outra finalidade e não ser ingerido. Fora, né? Você aproveita ele de uma forma. Sim, ele é totalmente aproveitado. Boa. E a gente tem também, tem a grafia diferente entre um whisky escocês e um irlandês. A gente tem o bourbon americano, que é a base de milho. Então, vamos contar um pouquinho as diferenças dos whiskies, né? Que existem por aí, principalmente americano e lá na Inglaterra, Irlanda e tal. Vamos falar um pouquinho desses estilos que existem e as diferenças entre eles aí. Sim, existe vários tipos de uísque e dependendo do país e da região, também tem a legislação. Para enquadrar ele dentro de um... Como se fosse a denominação de origem controlada, né? Tem lugar e tem tipo de uísque que não existe uma legislação, que você pode fazer o que você quiser. Mas na Escócia, na Irlanda, nos Estados Unidos, para o bourbon principalmente, ou para o rye whisky, que é o whisky de centeio, tem uma legislação que você tem que cumprir para estar no rótulo. Aquele que não passa por envelhecimento? Passa também, passa. O que não passa é o White Dog. White Dog, Esse, né, engarrafado, não tem... não passa por madeira, né, por barril. Mas, então, nesses países e nesses tipos de uísque, você tem que cumprir aquela lei. Por exemplo, para ser um single malt, ele tem que ser 100% cevada maltada, destilado em alambique de cobre e envelhecido em barris por, no mínimo, 3 anos. O blended, ele mistura, então, uísques de cevada maltada, né, ou single malts, com uísques de grãos destilado em coluna, em destilador de coluna, e envelhecidos também por no mínimo 3 anos. Aí, indo para os Estados Unidos, quando a gente fala de um bourbon, bourbon você pode fazer em qualquer lugar dos Estados Unidos, contanto que tenha pelo menos 51% de milho no mash bill, né? O mash bill é a receita. Aí depois o restante você pode misturar com cevada, com centeio, com trigo. Aí cada um tem a sua receita, cada marca tem a sua receita que vai definir. Uma mistura ali, mas geralmente tem ali uma boa parcela de milho, né? Pelo menos 51. Tem algum que é 100%? 100% milho, aí é chamado de corn whisky, já é um outro tipo de whisky. Porque o bourbon mesmo sempre vai ter, por mais que tenha a grande maioria, que às vezes passa de 60% de milho, eles colocam um pouquinho de centeio para dar uma picância, colocam um pouquinho de cevada para dar... É um tempero mesmo, né? Então é igual uma receita de bolo, que você põe ingredientes que precisam estar ali para ter uma finalidade, né? Para o resultado ficar do jeito que você quer. E tem que ser envelhecido por no mínimo 2 anos lá nos Estados Unidos. Um pouquinho menos. Americano quer já girar o dinheiro rápido. E lá tem que ser barril novo e carvalho americano, também por lei. Na Escócia não precisa ser barril novo,
e nem Então talvez o carvalho. o carvalho de primeiro uso ele já traz esse defumado, essa coisa mais rápido em 2 anos do que os outros. Na verdade, não é só para trazer isso, né? O escocês, o irlandês, eles não querem que tenha muita madeira. Tá. E às vezes você vai deixar muitos anos no barril, tem um certo momento que já não traz mais o amadeirado em si, né? Não tem mais interação. Ideal com Então, você vai amaciar o uísque, o álcool vai ficar mais macio, ele vai ficar mais palatável. Ele evapora 1% ao ano, mais ou menos, evapora, dependendo da temperatura do local ali, né? Nos Estados Unidos, talvez evapore um pouquinho mais, principalmente se estiver no estado do Kentucky, que é onde tem a grande concentração, aí é um calor desgraçado, mas é onde tem a concentração maior de destilarias de bourbon. E aí eu acho que o mais tradicional aqui no Brasil que a gente conhece é o Jack Daniel's, né? O Jack Daniel's é um tipo bourbon, mas ele não é, né? Ele não gosta de ser chamado de bourbon, tanto é que ele não está escrito no rótulo. Tá Tennessee Whiskey. Mas a maneira de fazer é praticamente a mesma, só muda o sistema de filtragem, mas e o sabor é muito parecido. Usam porque quer ter uma característica um pouquinho diferente ali. Talvez seja isso. Porque quando é do Kentucky vem escrito, né? Kentucky Straight Bourbon. É isso. No caso, o Evan Williams, que é o whisky bourbon mais antigo dos Estados Unidos. É a primeira destilaria comercial dos Estados Unidos. O Evan Williams era do país de Gales, um imigrante, e junto com Elijah Craig e mais alguns outros imigrantes europeus, eles que inventaram esse tipo de whisky bourbon. Bom. O tipo de whisky mais antigo nos Estados Unidos era o rye, o whisky de centeio, que era produzido um pouquinho mais para o norte, ali na Pensilvânia. E aí teve uma quebra na safra do centeio, e muitos migraram aí para o Kentucky, para outros estados que a produção maior da agricultura era o milho. E aí surgiu um outro tipo, né, o de whisky. Diferente. E esse é o whisky que a gente vai provar aqui hoje, né? Sim. O que a gente espera desse whisky? O que você pode falar antes da gente dar uma bebericada nele aí? De características organolépticas, você disse? O Evan Williams, ele é extra aged. Então, ele tem um tempo de envelhecimento um pouquinho maior do que o Jim Beam, por exemplo. O Jim Beam de rótulo branco, né? Estou dizendo mais do que o Jack Daniel's, aquele de entrada. Então, você vai perceber um pouquinho mais de madeira, madeira tostada. Lembra um pouquinho do coco queimado, um mentolado, né? Um açúcar queimado, né? Açúcar mascavo, baunilha, caramelo. Então, ele tem uma sensação de doçura no início, mas no final, aí ele é seco. Posso te servir? Pode, por favor. Aqui uma dose americana, né? Porque nos Estados Unidos a dose é menor do que a nossa. Porque aqui o brasileiro é meio exagerado, né, cara? Legal. Então agora a gente vai brindar devidamente. Sim, saúde. Brindar com a água da vida e não com a água. Você vê. A gente usa a mesma. É verdade, tem um caramelo ali, um. Mel. A gente usa a mesma técnica no vinho, dá aquela bochechada. Você pode fazer também, mas como tem uma graduação alcoólica muito alta, é capaz de queimar, né? Você tem aquela sensação de queimar a boca mesmo.
Mas você tem que deixar ele passear um pouquinho pela língua para você sentir todos os sabores, né? O doce, salgado, azedo, amargo. E esse ele tem 43% de álcool, então ele tem uma graduação alcoólica um pouquinho mais alta. Tempo que ele fica no envelhecendo, Ele fica 4 anos, então ele deve média mais ou menos. 47% de álcool, mais ou menos. Na verdade, por lei, é 82, se não me engano, por cento de álcool. Depois ele Proof, né? Então, ele é diluído um pouco. Ele vai para o barril com 60 e poucos por cento de álcool, por lei. Então, eles diluem um pouquinho a água para entrar no barril. E aí vai evaporando e depois eles diluem também antes de engarrafar, para chegar nos 43, 40, que é o mínimo que pode ser com 40%. E a água influencia muito aí nessa questão ou ela é um pouco menos relevante no processo? Olha, eu acredito que sim. Muita gente acredita que a água influencia de verdade. Tem gente que é mais cético que fala que não, que a água é tratada, a água é destilada, que ela passa por filtragens, que elimina qualquer tipo de propriedades aromáticas ou sabores, mas cada água tem uma propriedade, uma composição. Então, se é uma água muito mineral, ela vai ter um pouquinho de sabor. E se ela é uma água desmineralizada, né, ou de uma fonte muito profunda, abaixo da camada de minerais, você vai ter uma diferença. Na Escócia, o subsolo é basicamente de turfa, que é um carvão vegetal. Então, se a água está muito ali em contato com essa turfa, ela já até muda de cor. Ela fica uma água mais marrom. E tem um sabor mais terroso, então é menos mineral e mais terroso. Então vai modificar a qualidade final, né? O sabor final. E o escocês, você comentou também, ele passa uma vez a mais no destilador, né? Do que o irlandês. Na Escócia, 2 vezes destilado e na Irlanda, 3 vezes. Por isso que na teoria o irlandês é um pouco mais suave, né? Uhum. Um pouco mais leve. Exato. Aí você diz que aqui é perigoso, né? E ele... Agora já vem mais mel no nariz, uma coisa. E se você puser uma gotinha de água, você pode pôr um pouquinho e diluir, você vai baixar um pouco a graduação alcoólica e vai mudar também toda a sua sensação organoléptica. Ela vai... Aqui eu já senti mais a questão de cereal no nariz, não tanto mel, não tanto... Ficou muito mais suave, né? Com a água. Porque o álcool, querendo ou não, ele dá aquele... Na boca. Tipo, quem não tem muita experiência em degustar, você acaba se perdendo ali nas propriedades que tem para conseguir observar, né? E acaba achando que é muito forte, né? Por isso que também é o hábito, né? O costume de você saber ou acostumar mesmo com esse sabor intenso e esse calor todo do álcool. Certo. Pra gente que bebe vinho, porque assim, a gente tá 3 anos fazendo o curso lá da BS. Aí chega lá no último módulo, aí vem o uísque. Você tá 2 anos aprendendo a degustar vinho, tal. Aí você tem uma aula de uísque ali, né? Então, assim, é muito impossível você conseguir entender tudo aquilo que você quer. Tirando a parte histórica, que é legal pra caramba, mas logo de prima ali, você conseguir identificar aroma, você consegue algumas coisas, porque tem a similaridade com relação à barrica, né? Mas é bem difícil. O álcool, ele dificulta muito, assim, para quem não tá acostumado. Quem não tá acostumado é mais complicado mesmo. Mas na aula, você tem... É o básico, né? Então, são
3 horas e pouco de aula, mas a introdução, é muita informação. E isso porque é só a Pontinha do iceberg, né? pontinha do iceberg. Aí depois você ainda precisa se aprofundar. Sim, como tudo, né? Sim. Até os próprios 2 anos de aula da BS são uma pontinha do iceberg. Se realmente, pô, aprender sobre Jerez ou quer aprender sobre qualquer tipo de estilo de linha, você precisa se aprofundar mais, né? É muita informação. É muita informação. E a gente tem também, eu vi esses dias aí o Fala Máfia lá, ele tava defumando o próprio whisky. Tem os whiskies que já vêm defumados de fábrica, tem muito essa questão de defumar o whisky, traz uma... Então, na verdade, essa questão de defumar o uísque é novo. Tá, então... Para ter o sabor defumado. Antigamente, no século XIX, principalmente, a defumação do uísque era uma questão porque não tinha uma fonte de energia que não fosse o carvão, que na verdade é uma turfa, é um carvão vegetal, né? Que eles tiram do subsolo e deixa para secar e é inflamável. Então, ele abastece os fornos para gerar calor, para secar a cevada durante a malteação. E aí, automaticamente... Vem fumaça. Então, vem um calor do forno, porque a intenção era vir o calor para secar, só que vem fumaça junto. E acaba defumando a cevada, e essa cevada continua defumada mesmo depois de todo o processo de fermentação, de destilação, armazenagem, envelhecimento, tudo, e diluição em água continua. Mas aí, hoje em dia, para ter essa diferenciação, né, e ter edições especiais, então aí eles podem ser que defumem o uísque depois de pronto. Mas originalmente, o que é defumado e não de propósito são os grãos, a cevada maltada. Porque tem também o defumar com charuto, né? E aí casa muito na questão de harmonização, né? É bem com o single malt, né? Sim, por ser mais intenso de sabor. Mas assim, eu prefiro por contraste a harmonização. Então, o single malt defumado, eu não acho que seja interessante para o meu gosto fumar um charuto com um single malt defumado. Eu prefiro um single malt mais pro doce. Não que seja doce, mas uma sensação de doçura, né? Um frutado. Eu prefiro. Então, eu prefiro que seja um single malt que tenha um perfil sensorial que lembre um vinho fortificado do que o defumado. Porque senão fica defumado com defumado. É uma coisa muito forte, né? Um choque de promessa. Sim. Fica uma semana com esse defumado na boca. Tem gente que gosta. Então, é questão de gosto. Tá. Aí tem que testar. Eu não sei se eu gosto, então vamos testar. Pega o charuto, pega um Laphroaig, pega o Talisker, um Ardbeg, que são single malts bem defumados, né? E aí fuma o charuto, bebe o uísque, ou bebe o uísque, fuma o charuto. E vê o que acha. Aí depois, quando esse seu paladar estiver bem limpo, que não vai ser no mesmo dia, porque você ainda vai ficar com aquilo com esse sabor no gosto. Charuto é uma coisa que pega e fica, né, no paladar. Aí faz o teste com um tipo de uísque diferente, como o Dalmor, como o Tanavulin, por exemplo, ou até mesmo o Evan Williams, né, um Bourbon. Dá um golinho e fuma um charuto. Aí você vai ver o que você gosta mais. Que boa. E o whisky, assim, ele demorou muito tempo para ser uma bebida meio internacional, assim, um ícone meio... Como foi esse processo? Foi bem depois da questão da filoxera, tal, mas ele começou a ganhar terreno lá na França e foi sendo introduzido aí a nível mundial. Como foi essa expansão do whisky, cara?
A expansão do whisky foi bem lenta, na verdade, né? Até mesmo no Reino Unido. No Reino Unido começou antes do 1800, né? Então, mas demorou bastante. 1708, sei lá. Através do Robert Burns, que era um poeta escocês e também era cobrador de impostos. Então ele era tipo o influenciador da época, né? Na época não tinha redes sociais, então quem eram as pessoas influencers? Eram os poetas que reuniam o pessoal para contar os seus poemas e escrever, ou então os reis, né, que também eram influenciavam, né, a população. Só que a realeza não gostava. E quando o Robert Burns, um certo dia, escreveu um poema falando de uísque e a combinação com o prato principal da Escócia, que é o haggis, né? Haggis é miúdos do carneiro. Então é uma comida forte, bem temperada, e que combina muito bem com o uísque. E ele falava que isso aí era o manjar dos deuses e fazia uma reza. Então teve um poema muito falando disso e que chegou no ouvido da nobreza, principalmente do rei, e foi então que conquistou a população mais nobre, isso do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha. Depois, lógico que no resto do mundo foi com a filoxera. Depois, na Segunda Guerra, na Primeira e Segunda Guerra, virou moeda, né, virou dinheiro, era o dinheiro líquido que a Inglaterra, a Escócia tinha, porque eles não tinham, passavam dificuldade, passavam fome, né, durante as guerras, mas eles tinham barris de uísque ali envelhecendo como se fosse barras de ouro líquida. Então vamos vender isso para as Américas, né, para o resto do mundo, para fazer dinheiro, para comprar comida, comprar arma, roupa, né, tudo. Então foi realmente depois desse período que o uísque começou a se expandir no mundo e conquistar, né? Claro que hoje em dia o uísque ele está em crescente, assim, tá um mercado bem crescente. Depois da pandemia, principalmente, isso aumentou bastante. Tá. E você tocou num ponto também da questão da Primeira Guerra, Segunda Guerra. Lá nos Estados Unidos, Primeira Guerra, Segunda Guerra e a Lei Seca, né? São três coisas ali que influenciaram muito a questão da bebida nos Estados Unidos. Pré-Lei Seca, pré-Primeira Guerra, na parte de cerveja, eram 3 mil cervejarias. Pós-Lei Seca, que já passou Primeira e Segunda Guerra, e era 46. E aí, no processo de retomada da economia americana, eles fizeram um investimento muito forte e foi aonde começaram a introduzir os cereais não malteados no processo da cerveja. O whisky teve alguma interferência com relação a essa loucura toda que aconteceu lá na Primeira Guerra, Segunda Guerra e Em termos de produção, você diz? Mudou alguma coisa ali? Não, a questão de mudar por causa disso, não. Tá. Não que eu saiba, a não ser nos Estados Unidos, né? Aí sim, principalmente durante a Lei Seca, entre os anos 20 e 30. E que foi justamente entre uma guerra e outra, né? Mas a produção nos Estados Unidos quase que deixou de existir, era só bem clandestino mesmo, né? Produção feita por isso que existe o moonshine, né? Moonshine era porque o uísque era feito com o brilho da lua, porque era no escuro, no meio do mato. Chegava a polícia ou alguma suspeita de fiscalização, eles saíam correndo, largavam tudo para trás. Aqueles programas no Discovery lá, adores, sim, os caras barbudão tal, que fazem umas loucuras, umas técnicas diferentes, é verdade. Aqueles destiladores que o cara carrega na mochila, monta lá perto de um riachozinho, sim, lá o fio, outra coisa que ele está destilando. Ele está reproduzindo exatamente o que faziam nessa época. E o contrabando, né, que vinha pelo Canadá principalmente,
que era muito... vinha muita coisa de fora nessa época, mas os advogados americanos, como são muito bons, né, eles conseguem sempre uma brecha na lei. Eles descobriram que durante a lei seca, para as pessoas que precisavam de uísque como remédio, então se o médico desse uma receita, prescrevesse, né, desse uma receita, ele ia na farmácia e comprava a sua garrafa de uísque na farmácia. Então tinha uma produção fiscalizada, né, pelo governo, totalmente controlada, oficialmente, mas também tinha os feitos escondidos, os speakeasy, né, os bares escondidos. Era uma loucura, né? Imagina. Só quem viveu pra saber, né? Sim. E a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, a gente sabe que um bom bebedor de uísque geralmente é a galera do Nordeste, né? Cara, eu tenho muita curiosidade de entender. Você deve estar mais na questão de mercado aí. Como funciona essa relação do tempo quente com o uísque? Qual que é essa doideira aí? Porque... Olha, é uma questão cultural, eu acho. Ninguém sabe exatamente por quê, né? Mas a gente sabe que Recife, né? A cidade do Recife é a cidade que mais consome uísque per capita do mundo. Sério? E é uma questão cultural, como eu falei, é um gosto deles, eles gostam. Você vai para a praia, tem uma garrafa de uísque, mas eles misturam com alguma coisa, ou água de coco, ou refrigerante, ou suco, alguma coisa assim. Mas é uísque. Eles falam que quem bebe uísque é o cara, né? E não é nenhuma outro tipo de bebida. E as pessoas acham que talvez tenha sido uma influência uma base, ou imigrantes, ou também porque ali foi colonizado muito tempo pelos holandeses, aí tinha uma base aérea também americana, ou tinha muito inglês, tinha muito europeu em si, e também teve no Recife um importador, né, o Licínio Dias, há muitos anos, ele que importava muito uísque, e ali pelo porto de Recife, e ele fazia a distribuição. Então, como a facilidade, o acesso era mais fácil, e ele que desenvolveu essa cultura, ninguém sabe se é isso mesmo, né? É um dos motivos, né? Talvez. A interferência é minha coisa, com certeza, né? Mas, Tudo doido. mas até hoje, você vai para a praia, né? Sei lá, 40 graus, ou mais de sol, né? De calor. O uísque com 40 graus. Alguns falam que talvez seja um embelezador natural. Né? Pode ser, né? Só se for por causa disso. Pra mim é muito... Não combina, assim. A não ser com uma aguinha de coco, tal, mas... em forma de drink, sim. Uma coisa sim. mais leve. Mas e o Brasil, assim? Qual que é o peso do Brasil a nível de consumidor de uísque, assim? Qual? De vinho a gente importa muita coisa, o nosso volume é grande, apesar da gente beber per capita uma coisa muito ínfima. Mas com certeza deve ser mais do que o uísque, né? Qual que é o papel aí do... Eu não sei exatamente os números, principalmente falando de uísque mundial e local também, qual é o consumo, né? Mas eu sei que o Brasil hoje é o 7º país do mundo que mais importa uísque escocês. Ah, que legal. Então, quer dizer, não é pouco, né? A gente... É que também, se for pegar a proporção do tamanho do país, quantidade de gente, né, talvez não seja tanto assim, porque... Isso ainda sem levar em conta o que vem do Paraguai de contrabando, Isso só que vem oficialmente. A questão per capita de quanto que a gente bebe de vinho. Ah, sim. Vem o contrabandeado ali da Argentina e tal, isso não entra na conta per capita. Não entra. Só o que é legalizado, tá? Uma coisa... Eu acho essas contas meio per capita um negócio meio complicado, né? Mas... Então, o escão na praia, acho que nem com água de coco.
Tem alguns coquetéis bem refrescantes, assim, que dá, mas dá muito trabalho, né? Você tem que preparar, ou bem, você pode até levar pronto, mas põe no gelo. E aí o gelo também, você não sabe qual a procedência dessa água. Isso é uma... Aí você pode ter uma intoxicação. Eu prefiro abrir uma cerveja, abrir um vinho, né, gelado já, e pronto. Gelo só para gelar o vasilhame. Para pegar aquele gelão aí, cheio de areia. Não. E falando de coquetel, assim, quais são os... Não nível mundial, mas assim, aqui no Brasil, o que o pessoal geralmente gosta, assim, de coquetel com iscão, assim? Eu acho que os mais comuns é o Manhattan, o Whisky Sour e o Boulevardier, né? E até pegou carona aí no Negroni. Você tira o gin, coloca o whisky. Eu prefiro, porque eu gosto mais de whisky do que de gin, então... Gosto, né? Tem até, mas prefiro o whisky. Não compara. Tem muito mais sabor do que o gin, né? Eu acho que é um destilado que ele caminha por várias coisas, justamente por ser uma coisa mais... O iscão não, é personalidade pura, né? Tem mais personalidade. A vodka que é mais neutra, né? Mas o gin você tem aquela coisa do zimbro, aquele perfume, aquele sabor. É um bom gin, né? E não um ginzão de 80 conto aí, né? Tem gins e gins. Né? Hoje em dia tem muita coisa no mercado, né? Tá bem... virou moda, né? Cara, vodka é um negócio que eu não consigo mais tomar. Assim, eu tomei muita vodka quando eu era mais jovem, assim, na época que tinha cabelo ainda. E, hoje em dia, na pandemia, eu lembro de eu pegando um alquinho em gel lá, falando, nossa, que cheiro de vodka ruim. A gente pega trauma de coisa ruim do passado. O uísque aconteceu a mesma coisa. E para a gente resgatar esse consumidor traumatizado, né? Não é fácil. Então a gente tem que ter aqueles rituais de consumo, de repente vir com um coquetel. Sal, abril. A Casa Flora está trazendo para o Brasil hoje um licor irlandês, a base de uísque irlandês com baunilha, caramelo e o soro do leite. Então ele é um licor, não é como o Baileys, que é cremoso, mas também não diferente do Drambuie, que também é a base de uísque, né? Ele chama Shanks. Então você misturando, você pode ter um drink que você faz com café, né? O espresso martini com Shanks, mas também tem com uísque. Você põe uma dose de uísque, uma dose desse licor, bastante gelo, fica muito fácil de beber. Gostou porque ele é docinho, sem ser exagerado, e tem esse caramelo, né? O leite sem ser cremoso, e não tem... É só o soro do leite. Então, para quem tem problema com lactose, também não você pode consumir. Então, é uma combinação muito boa que está funcionando muito bem com as pessoas, assim, até para começar a consumir o uísque, trazer esse paladar, né? Geralmente, para coquetel, assim, a gente usa um uísque mais simples ou varia do coquetel, do gosto pessoal? Eu acho que varia do que você tem disponível ali. Claro que cada coquetel ele foi criado com um uísque determinado, né? Então tem uns que são com bourbon específico, outros que pode ser um blended comum, né? Um whisky sour, por exemplo, você pode usar qualquer whisky. Na verdade, qualquer coquetel você pode pôr o whisky que você tiver disponível. Vai do seu potencial financeiro. Mas sim, tem gente que fala, eu não vou usar o Dalmor, por exemplo, que custa mais de R$1.000 para fazer um coquetel. Aí você tem que fazer, então. Muita gente acha isso, mas fala, não, você vai ter um coquetel com um sabor melhor, uma qualidade melhor. Mas aí você tem que dar uma incrementada, né? Põe lá um xarope de fruta cítrica, né? Como a bergamota, alguma coisa assim, porque ele tem um pouquinho dessa fruta no paladar
né, na constituição dele, nas características dele, ele tem essa lembrança, né, de fruta cítrica que lembra uma mexerica e tal, uma laranja. Então aí você tem que fazer a coisa certa, não é? E fazendo assim, desperdiçar, não. Aí não dá para desperdiçar também. É um uísque para desperdiçar. É, E o uísque café combina bem também, né? combina. Que tem aí no mundão dos coquetéis, assim, de uísque e café que... Então, aí você tem que... É o que a gente chama de espresso martini, né? Que é 2 doses de... uma dose de uísque, uma dose de café expresso, bate na coqueteleira com gelo Aquilo é assassino. e toma sem gelo daí, né? Numa taça. Mas a forma de consumo também vai de cada um, de pessoa para pessoa. Mas eu acho que fica muito bom. Minha avó, ela usava muito, punha um pouquinho de uísque no café, que era para prevenir doença, ela falava. Não, se eu não, e ela nunca ficava doente, nunca. Tinha uma gripe, nada. São costumes antigos, né? Tem que esquece um pouco dessa tradição, assim, devia manter, né? É. Colocar um pouquinho de whisky pra criança dormir. Totalmente politicamente incorreto. E, pô, o mercado de uísque, então, aqui no Brasil, ele tá numa crescente, né? Acho que, Tá. assim como o vinho, vem ganhando pós-pandemia, então deu um boom um pouco maior. E principalmente porque a indústria, né, os importadores, as multinacionais, eles estão investindo em marketing, estão trazendo edições de uísques que não tinham antigamente. Não só as edições limitadas, mas também as edições de linha que existe fora do Brasil. Marcas que não estavam aqui, que as empresas lá fora não davam muita relevância para o Brasil, e agora eles estão começando a enxergar o Brasil com uma certa, né, um potencial de consumo, um potencial de venda e tal, e também os pontos de venda, né? A gente tem hoje bares com uma variedade de uísque disponível, né? Hoje a gente tem aqui em Pinheiros ali o Caledônia, que talvez seja o bar no Brasil que tenha uma variedade de uísque mais completa que existe. Eles fazem masterclass lá de uísque. Então é muito bacana lá com o Maurício Porto, que ele tem um blog, né, de uísque, que na verdade chama o Cão Engarrafado, que era o termo que o nosso poeta Vinícius de Moraes, né, gostava tanto de uísque, ele falava que o uísque é o melhor amigo do homem, é o cachorro engarrafado. Então ele tem hoje um blog chamava o Cão Engarrafado, que fala só de uísque, que é bem legal para conhecer um pouquinho mais esse universo. Boa. E aqui para comprar o uísque? Vamos falar aqui de São Paulo, capital, não viajar muito, mas onde a gente encontra? Porque vinho a gente tem grandes empórios, assim, que tem uma curadoria bem legal para você comprar vinhos de guarda, vinhos antigos. E o uísque tem, tirando um bar para você ir beber em loco. Eu sei que tem muito também aqueles lugares que você compra a garrafa, deixa a garrafa, tanto isso. O Clube do Uísque, Mas para você comprar, assim, no Santa Luzia, num mercado, quais são os principais pontos aqui pra gente? Hoje em dia tem muito lugar que você pode comprar pela internet, né? Então, os e-commerce que são não só de variedade, mas principalmente de preço. Então, eu acho que a gente tem que pesquisar mesmo. Claro que pesquisa na internet para ver onde a gente consegue um melhor preço e... Internet. Acho que a internet facilita. Mas se quiser ir em loja mesmo, também tem uma loja na Oscar Freire e uma na João Cachoeira, em São Paulo, que chama Alexandrion. É um produtor da Romênia que tem destilados, vinhos, mas eles são especialistas também em single malts e whiskies do mundo inteiro, e licores e vinhos, e tem um preço muito competitivo, acessível, e é uma loja linda. Tem outras lojas, né,
que você... Porque apesar da internet ter uma facilidade e ter uma economia às vezes, né? Nem sempre, mas eu ainda sou daquela antigo que gosta de olhar e pegar na garrafa, tirar uma dúvida, ou às vezes tem uma garrafa aberta ali para provar, a gente prova, gostou, aí leva. Então eu acho que funciona muito bem assim. O consumidor brasileiro, acho que, apesar de na pandemia ter realmente esse mundo do e-commerce, né, ou vai para o e-commerce ou não compra, então foi muito forçado, as marcas que não estavam ali na internet foram forçadas a tal, mas eu acho que o consumidor ainda tem muito disso, né? Tipo, por exemplo, um shopping hoje ele é um lugar para você ver, não necessariamente para você comprar, mas para você entender o que tem ali e tal. É uma coisa que vem muito do que está acontecendo nos Estados Unidos, então a gente está importando um pouco disso tardiamente, mas está indo. Mas eu acho que o consumidor brasileiro gosta de tocar, de ver, de tirar dúvida, de falar com o vendedor, mesmo que ele não vá comprar ali, que ele vai voltar para casa, compra online, talvez vai fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada de preço. Mas eu acho que tem essa característica muito intrínseca. É uma coisa cultural também, eu acho. Eu sou muito assim também. Eu prefiro ver antes de... Eu sou muito, tipo, algumas coisas eu compro na internet, vinho, uma coisa que eu compro e tal, mas se é alguma coisa que você vai usar, uma roupa, um negócio, eu ainda sou muito físico ainda de ir no lugar comprar e tal. E olhar e pegar, né? Eu também. Minha esposa é muito boa em comprar online, né, cara? Ela tem saco pra ir lá, devolver a roupa se não gostar e tal. Isso não é muito minha... Você já tem que ter a certeza, né? Eu vou pra comprar necessidade, né? E eu toquei também nessa questão dos whiskies de edições limitadas, assim, vale o investimento? É muito mais para colecionador? Que chega aqui no mercado brasileiro, assim, dessas edições? Não vem muita coisa de edição limitada para o Brasil. Hoje não é muito acessível para a gente. Mas quando vem, se você tiver uma condição financeira de comprar e gostar, eu acho que vale, claro. Porque realmente as edições limitadas, edições especiais, elas são especiais, não é só no nome. Tem aquelas invólucro. Então, não é só nenhum líquido que está dentro. Você tem a garrafa diferente, né? Você tem a caixa, né? A embalagem. Então, é uma experiência. Você imagina chegar em casa e ter uma caixa de madeira com 12 camadas de laca, né? Você não vai jogar fora essa caixa nunca, você vai guardar ela. Um guaranazinho lá dentro só para falar, né? A garrafa de cristal Bacará com o gargalo de ouro branco é uma joia. Você vai guardar mesmo que tenha que pôr guaraná dentro. Ou pôr um uísque diferente, mais barato, para enganar um amigo, né? Geralmente acontece isso. E esses uísque Honey da vida, essas coisas, como que sempre o grande apreciador de uísque vê isso no mercado, assim? Que eu, particularmente, eu não gosto. Mas é uma questão de gosto pessoal. Esses uísque adocicados, esse monte de... Assim, eu não gosto de bebida muito doce, né? Esses Honey, Jack Daniel, não sei o quê. Isso na verdade não é uísque, isso é um licor à base de uísque. É um licor. Então, é o paladar, né? O de cada um. No mercado também. No mercado, você tem um nicho, você tem um público, os jovens gostam muito, pinchote. Tem vários amigos que adoram isso, puta, a hora que eles levam para as festas, assim, Então, eu não gosto muito, assim. De vez em quando, tudo bem, mas não é o meu gosto. Tem gente que gosta de tomar cerveja e de vez em quando dá uma bicadinha nesses licores. Mas eu não acho que seja... um perfil muito do adocicado, assim. Eu também não, prefiro mais pro seco e cítrico. Com água de coco, uma pedrinha de gelo. É uma bebida que eu acho interessante. É drink que eu acho que fica super bacana. Mas não vai muito pro lado doce, né? Coisa mais blasé ali, uma coisa menos... gostinho da água de coco não é tão forte assim, essa questão da doçura, né? Mesmo porque também você tem um excesso de açúcar. Às vezes você pode ter ali 150 gramas de açúcar por litro.
E dependendo do quanto você vai consumir, você vai ter uma caloria muito alta. Aí quem consome esse tipo de coisa não consome de pouquinho, né? Que nem um uísque tradicional, assim, você vai tomar uma dose, 2 ali, beleza, moderadamente. Agora, esses uísque é feito pra você realmente tomar, no uísque não, né? Esses Licores. são feitos pra você tomar de litro, né? É uma coisa muito... Principalmente se for shot, né? É. For shot é de uma vez, você nem sente, praticamente só sente aquele gostinho doce e o álcool em si, né? Não, então não é para apreciar. Mas eles usam também esses honey, né? Ou até mesmo esse irlandês que eu falei que chama Shanks, como base de coquetel. Tá. Acho que pode ser legal, porque daí você tem o mel para dar sei lá, um sabor diferente, ou tem aquele fire que é de canela, tem outros, né? Tem, é uma coisa que vai depender dá pra misturar muita coisa. Mas aí é que não tem mais aquela pegada que antigamente, né? Você ia na casa visitar, eu não, né? Meus pais, avós e tal, mas é coisa bem antiga mesmo. Que fala, vamos tomar um licorzinho, né? Aí servia lá o licorzinho só. Não sei se existe ainda muito isso, né? Agora o momento de consumo é um pouco diferente. Sim, né? A gente tem a mística de abrir o apetite também, que é a coisa mais errada que tem, que o álcool, na verdade, ele cessa o apetite, ele não abre, né? Por si só. Então, geralmente, ele quer fazer um digestivo ali. Aí é um pós, e não um antes. Antes, geralmente, é desculpa de cachaceiro. Abrir o apetite é mentira. Um aperitivo. Isso aí É que tem gente que gosta de aperitivar, né? Faz aqui uma tabuinha de frios, um petisquinho e aperitivando. Mas, lógico, sem exagerar. E aí vai para a refeição, acompanhando um vinho, porque o vinho é sempre a extensão, né, do sua refeição. É um alimento líquido. Na Europa, isso sempre faz parte da sua refeição. Não tem nenhum imposto de alimento. Só aqui no Brasil que nessas cargas tributárias malucas de alcoólica e... Sim. Tem a batalha eterna na Câmara lá para colocar como alimento, mas é aquilo. Difícil. Difícil. Aqui o que é taxado de imposto nunca vai ser tirado. O que entrou não sai. Só aumenta. E eu ouvi dizer que agora na Grã-Bretanha também vão taxar o vinho de acordo com a gradação alcoólica. Lá na Grã-Bretanha... A Inglaterra em si, ela se assemelha um pouco à questão de imposto aqui do Brasil, né? Foge um pouquinho da União Europeia ali. Mas ali acho que o problema é o álcool, né? Sim, mas aí é uma questão mais de saúde, muito nessa linha, né? Eles taxam muito o álcool lá, né? Para inibir o consumo. E não para arrecadar dinheiro, como acontece aqui. É só para pagar a máquina, né? O negócio é dinheiro infinita, pagar a máquina, pagar a dívida, não entrega nada pra gente, é só no nosso. E, você tá muito nessa questão da parte de trás da cadeira, né? Na parte de mercadológica. Aí entra num assunto meio polêmico, assim, bem na minha cabeça, assim, porque no vinho... Tava até falando com o Edio, que é o sommelier de merda aqui, que ele veio aqui, a gente tava falando do sushi com Malbec e tal, que teve na pandemia aquele viés de ostentação e tudo mais. E aí me remeteu essa questão também da ostentação que o uísque traz, às vezes, para algumas culturas aqui no Brasil. Para quem tá trabalhando a marca, como uma marca institucional, uma marca comercial, essa cultura da ostentação que tem um pouco de relação com o uísque denigre um pouco a percepção de quem realmente consome o uísque por prazer, assim, atrapalha um pouco essa questão comercial? Você acha que não tem muita relação? Não, eu acho que existe sim, claro, essa questão de status, né? Essa questão que você falou de... Sendo bem claro, a cultura da galera do que tá porque, minha esposa tem apartamento ali no Guarujá, a gente desce lá, é muito normal a galera tá com do uiscão em cima do cooler, assim, metendo um uiscão e ouvindo um funkão pesado lá. Isso, só pra contextualizar, pra não deixar muito aberto, assim, né?
atrapalha um pouco a questão comercial dos whiskies mais de entrada, assim? Não, acho que não. Porque aí cada um tem o seu público, né? Esse é uma tribo, vamos dizer assim, um público diferenciado Não. e que gosta de ostentar, gosta de ter grifes, né? Não só na roupa, Black Label. Bose, Então, aí tem algumas marcas que eles gostam, mas porque o marketing daquela empresa que traz para o Brasil, o dona da marca, ela conseguiu conquistar esse nicho de mercado, né, esse público, para fazer com que essa marca seja uma marca desejada e como você falou, para ter o status, para ter a ostentação. Então, algumas marcas conseguiram isso, fizeram nome e são desejadas, né? Com o próprio Johnny Walker, mas daí não é Johnny Walker Red Label, aí tem que ser o Blue Label, ou Black para cima, né? O Chivas, o 18, né? O Macallan como um single malt, que é conhecido, né? Desejado e que aparece em filmes. Então você tem assim alguns influenciadores, né? Então você tem lá o cara do funk, sei lá, não sei, um famoso do funk apareceu bebendo aquela marca, né? Consumindo aquela marca, e aí todo mundo que está assistindo ela quer ser igual a ele. Vamos também fazer do mesmo jeito, colocar o uísque ali, aquela marca, porque o cara famoso faz. Eu acho que vai muito disso, né? Mas assim, pro público tradicional do whisky não dá um... Não, a gente acaba brincando com isso, fala assim, vira piada, vira meme, assim, você tá ostentando, a gente tira sarro um do outro, né? Pô, que ostentação. Vira meme, já... Então, hoje tudo Gosto louco, né, cara? muito rápido. Eu sou da época que, pô, eu gostava de tirar foto. Aí depois você vai pra época do vídeo. O vídeo não se faz mais assim, agora é assim. Instagramável. Eu, quando comecei no Instagram, era foto. Eu só tirava foto. E eram fotos legais, Não era foto... Álbum de foto. Era um álbum de foto, sim. Pra mim, que eu acho que é essa loucura da galera entrar nessa pilha da vida ideal, não sei o que. Cara, aqui não é um álbum de foto. Ninguém vai colocar as coisas tristes ali. Não. A galera entra numa pilha meio doida. E... Aí começou, aí mudou totalmente o conceito, né? Não, hoje em dia não é mais uma rede social, né? O conceito, o termo certo é uma rede de entretenimento. Veio a partir do TikTok, que basicamente hoje o Instagram é muito semelhante à questão de algoritmo do TikTok, onde aquele algoritmo é feito para te prender ali. Então, mais do que a bolha que já existia a bolha de conteúdo, né, de informação, você consome só aquilo que você quer e o Instagram vai te dar mais, né, a rede social, o algoritmo vai te dar mais daquele conteúdo, então você acha que aquele mundo que você vive só existem pessoas que consomem aquilo, por isso tem essa polarização tão louca de Lula, Bolsonaro. Então isso vai muito do algoritmo fazer você ficar dentro ali, né? Então ele te entrega, você vai mexendo no teu feed hoje, a cada 10 pessoas que você nunca viu na vida, aparece um amigo teu ali, né? Uma marca que você segue. Então é uma rede de entretenimento. O social tá muito longe de ser hoje em dia. Já não é mais. Entretenimento e comércio, né? É puro. Anúncio. Você entra no perfil, você vai entrar no perfil lá do Somcast. Você roda 3 publicações, vem um anúncio. Mais 3, vem um anúncio. Eu acho isso uma loucura, cara. Porque às vezes você entrou num perfil pra ver aquele conteúdo e, cara, vem um anúncio lá no meio do perfil. No teu feed eu até entendo, nos stories. No final, né? Os caras estão ganhando pouco dinheiro, né? Por que não vai enfiar mais anúncio ali? Mas eu acho às vezes, algumas coisas muito exageradas, assim. Acho que os caras perdem a mão, às vezes, um pouquinho, né? Não tá faltando dinheiro pra eles, né? O cara podia dar uma controlada um pouco melhor nessa questão de anúncio, né? Que virou uma rede de anúncios, né? Sim. Não, mas isso não tem fim. É uma coisa que só tende a aumentar. Fica mais louco. Pô, assim, é que eu, como trabalho com isso, eu consigo dosar e entender o porquê daquelas coisas, mas
a massa, né? A grande maioria da população entra no ritmo ali e se perde, né? É. E voltando pro Fernando, vamos falar um pouquinho das tuas experiências com o uísque. Qual foi o uísque assim que você tomou que você falou, porra, esse ganhei a vida, posso morrer agora que o negócio, a vida tá paga. Assim, difícil mas eu existe, vai. Não, eu tenho vai para resumir. Provavelmente eu nem conheço, mas fala. Não, tá, um deles é um irmão mais poderoso do meio que o Dalmor. Tá. Mas isso foi lá na Escócia com o produtor, A experiência. o cara que faz o uísque mesmo, o Patterson. Ele tem o apelido dele é The Nose. Ele tem assim, o nariz dele avaliado 1,5 milhão de libras. É o cara que sente o Richard Patterson. Ele tem uma coisa... É igual o Parker, né? Que fez a... Isso. Mas o Parker é um crítico, né? O Richard Patterson, ele é um master blender de herança, assim, de gerações. Ele já é a 4ª geração da família dele que faz. E ele trabalha com Dalmor há mais de 50 anos. Foi um dos pioneiros na curadoria de barris, sabe? Essa coisa de misturar barris de vinhos para envelhecer o uísque. E aí eu estava lá, numa visita lá na Escócia, e ele me deu um Dalmor de 62 anos numa tacinha e para eu provar, assim, mas eu fiquei assim, uma hora para beber um golinho, só cheirando, e dava uma bicadinha, assim. Aí a hora que acabou, ficou aquela, né, crostinha, todo o sedimento, assim, porque ele não era filtrado. E aí eu pedi a taça para ele de presente, ele falou, não, pode levar. Eu falei, eu não vou lavar nunca mais, né? E tá em casa até hoje. O cheiro permaneceu por muito tempo? Ficou por muito tempo. O Porto tem muito disso. Você pega um Porto hiper antigo, assim, se você tomar aquela colherzinha daquele néctar, o Arríbola contou aqui pra gente que, pô, ficou 20 dias, acho que o cheiro exalando, assim, do Porto 1800 bolinhas. Então, ele fica mesmo, esse uísque também ficou. Ele ficou. Claro que não álcool, né? Mas sim toda aquela complexidade de aromática, né? Essa coisa que lembra castanhas, amêndoas, né? E nozes, o caramelo, a baunilha. Quadrou, tá no cantinho da sala. Tá ali. E é uma tacinha ISO. Normal. Tacinha normal. Só que ali dentro, o último gole que foi do líquido que tinha 62 anos de envelhecimento e custava, sei lá, 50 mil libras uma garrafa. Então ele tava envelhecendo direto no barril. No barril, Então, pô, o teor alcoólico devia ser aquela coisa bem... já tinha evaporado bastante coisa. Era puro néctar ali, então não vinha aquela... Dava pra você sentir mais e mais ainda essa questão da evolução. Sim. Doida. É muito legal. Porque é diferente do vinho, né? Colocou na garrafa, acabou, né? Não evolui mais nada aqui, né? Não, ele não evolui mais nada. Vinho é a única bebida aí que tem essa evolução. Evolução e decadência também. Sobe. O vinho do Porto também não, né? Porque é um destilado, é uma mistura, né? Um fortificado. E que também o aroma, por causa desse tempo todo de madeira, né? E a complexidade. Você falou da visita na Escócia. Tem mais alguma trip, alguma viagem legal aí que o vinho não. O vinho tá na ponta da língua aqui. Mas que o uísque te proporcionou aí, que você fez algumas degustações legais. Sim. Sim. Aqui. Na Escócia, na França, no Brasil também. Então, no Brasil tem uma destilaria nova, relativamente. Eles começaram já há bastante tempo, mas é relativamente novo lá em Minas Gerais, chama Lamas. É bem legal, uma destilaria maravilhosa, com uma edição de uísques bem grande, assim, né? Uma variedade grande de
tipos de whisky. As receitas tradicionais. Segue, Uma coisa... O alambique deles é bem parecido com o da Escócia. O whisky defumado deles, eles usam uma madeira úmida para dar fumaça. Então, eles estão aliam as técnicas antigas com novas, né? É bem legal. Também já fui, daí não foi com whisky, mas foi com rum. Fui para Guatemala, numa destilaria espetacular na Guatemala, do Zacapa. E tem algumas outras, assim, eu não tenho o que reclamar, viu? Meu trabalho me proporcionou viagens, assim, para conhecer produtores que não dá para esquecer nunca mais. O que o Fernando ainda não experimentou aí que tá na lista de desejo, assim, que você fala, puta, aquele whisky inacessível no momento, mas se um dia eu puder, o que tem aí? Então... Os grandes ícones aí. Tem algumas coisas que não são muito acessíveis, né, que eu gostaria de provar um dia. Porque apesar de trabalhar no mercado, eu acabo tendo mais acesso, mas às vezes fica muito difícil por conta da raridade do produto, né? Eu estava no aeroporto em Heathrow, lá em Londres, e tinha um Dalmor do ano que eu nasci, né? 1969. Eu falei, vou comprar esse aqui para ter em casa, vou beber e vou guardar a garrafa. Mas quando eu fui olhar o preço, custava 7.000 libras. 7.000 libras, puta, é dinheiro, né? Dependendo da época, se for agora... não 50 Então, né? Falei, não, vai ser para a próxima. Então, esse era um deles. Aí tem algumas edições aí... Falou que custava 50.000 libras a garrafa. Não, mas esse era um outro de 62 anos, né? Envelhecendo. Aquele lá já tinha 40, acho. Era um tiro. Não mais, até porque, pô, você é louco. 50.000 libras dá uma caralhada, né? Sim. Só tem umas coisas. Tem uns Macallan, assim, que eu queria provar. Edições especiais de blendeds. Até a Johnny Walker tem uma edição especial que chama de John Walker. Acho que, se não me engano, só deve ter uma garrafa no Brasil que está lá em Brasília. Custava 70.000 reais a garrafa. Não sei hoje como é que tá. Esse eu não provei também. Deve estar mais, né? Com certeza. Atrás aí. Isso há uns, pelo menos 15, 18 anos atrás, alguma coisa assim. Hoje deve estar uns 400.000 reais. Se tiver ainda essa garrafa lá. Porque foram feitos, acho que vieram 8 garrafas para o Brasil. Então foi assim, algumas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E duas foram vendidas em Ribeirão Preto. Aí a terra. O agro bom. Pô, legal, cara. Acho que deu pra destrinchar bem aí o mundão do whisky, né? Falar um pouquinho de história, processo. É um mundo bem interessante. Eu acho que é bem legal. Tem alguns livros aí bem interessantes para quem quer para brincar. E aqui, Casa Flora, vende no site da Casa Flora lá também? Vende no site da Casa Flora, tá bem distribuído esses uísques também, fácil acesso. Uma redistribuição muito boa aqui. Tem. Mas aqui em São Paulo é facinho de achar. Faz mercados, empórios. Casa Flora é incrível. Bom, Fernando, cara, pra gente finalizar, a gente sempre faz o top 3 aí de música que tá no teu Spotify lá pra gente harmonizar. Geralmente é com vinho, já teve cerveja, agora vamos harmonizar com iscão. O que você tá ouvindo de bom aí no top 3? Eu sou bem eclético. Esse de música lá, assim. Bem eclético, assim, mas eu não gosto de algumas coisas. Top 3 funk pra tomar na top praia. Top 3. Iscão e gelo. Ai, cara. Você tem que lembrar, assim, de cabeça. Banda, a gente pega a primeira música que vier no Spotify lá depois. Banda, pode ser. De repente, MC, não. Não. Algo mais
mais tranquilo, assim. O AC/DC, né? Mais tranquilo. Pra caralho. Não, mas não, eu gosto também de AC/DC, gosto de Led Zeppelin, gosto de Frank Zappa, eu gosto de muita coisa, classiqueira. Eu gosto de Coldplay também. Bom, tá. Mas eu tenho cara, que agora eu não tô lembrando o nome. Mas eu acho que um que é bem legal, que até fui no show recentemente, eu acho que o Coldplay. Coldplay eu acho bem bacana. E bem acessível, né? Todo mundo gosta. Dessas últimas levas de rock, assim, é uma das melhores. É bonzinho pra caramba. Eu curto. Eu acho legal também. Não fui no show deles, mas quem sabe em breve aí, né? Vale a pena, cara. É bem legal. Coldplay, é mais duas, vai. E eu tive ainda, os caras fizeram um show junto com o Seu Jorge, que eu acho do caralho, muito legal. O Seu Jorge mano, aquele negão filho da puta, ele faz tudo bem, ele canta bem, ele atua bem. É um puta ser humano, o cara, mano, aquele maluco é foda. Sim. Puta, aquele é... Eu gosto muito de alguns brasileiros, assim como... Samba bem pra caramba. Foda. Muito bom mesmo. Djavan, acho muito legal, gosto muito do Djavan. Coldplay, Djavan e Seu Jorge. Seu Jorge. Top 3. Fechou. Maravilha. Boa. Então, Fernando, cara, obrigado demais pela participação. A gente vai deixar o QR Code aqui com as redes do Fernando, para quem quiser seguir, aprender um pouquinho mais sobre o whisky e outras bebidas também, né? Ele não se limita muito a só falar de whisky. E para finalizar, queria deixar aqui um presentinho do nosso parceiro, nosso patrocinador, San Vivan. Pô, que legal. Que é a loja de camisetas do universo do vinho. E a gente passa o Instagram dos convidados, eles fazem uma curadoria lá na... Posso abrir? Pode, por favor. E enquanto você abre aí, aproveita para acessar o site da San Vivan, Somcast 15% de desconto no site inteiro. Acessa lá que, pô, qualidade impecável, só 100% algodão, coisa fina. Cara, a embalagem é legal, hein? Não, o pessoal... todo mundo que vem aqui fala, o pessoal caprichando. Aí, olha a qualidade da malha, cara. Que legal, olha só. Parte de trás que tem aí, mostra ele. Essa é a... Maravilhosa. Essa é bem legal. Muito legal, obrigado. Agradeço aí você, San Vivan, parabéns pela qualidade do produto. É isso. Já vou usar já. Boa. Pô, Fernando, obrigado demais. Saúde, sucesso e... Saúde. Obrigadão de verdade. A nossa.